Você está ouvindo o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Nesse episódio, o áudio que vocês verão a seguir foi parte de um curso ministrado por João Pedro da Luz Neto no ciclo de mini-cursos online da UFPR, realizado em 2020. O autor possui graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Campo de Andrade e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ele é doutorando em Filosofia pela UFPR, atuando principalmente nos temas de Heloísa e Abelardo. Nesse episódio, que é o terceiro de 4, ele tratará sobre a filosofia de Heloísa. Bom, no último vídeo nós falamos, então, o centro deste drama, né, o amor de Abelardo e Heloísa, e também das tragédias subsequentes. E uma vez que ambos entram no mosteiro, ela em Argenteuil e ele em Saint-Denis, era de se esperar que tudo ficasse mais calmo, mas eles continuam tendo novos dramas, sobretudo Pedro Abelardo. No mosteiro de Saint-Denis, logo que ele se recupera, se pedem novas aulas de teologia, né? E ali ele faz novos inimigos. Abelardo questiona a respeito do fundador do mosteiro, né? Saint-Denis, a tradução seria São Dionísio, e a origem mítica deste mosteiro remete a Dionísio Areopagita, que é um homem que foi convertido por Paulo na pregação que Paulo, o apóstolo, fez no Areópago, a famosa pregação do Areópago, em que Dionísio assistiu e teria se convertido. A tradição desse mosteiro é que depois da sua conversão, Dionísio teria ido até a França e lá fundado este mosteiro, né? Abelardo questiona essa origem a partir de dados que ele encontra em livros da patrística, e além disso Abelardo questiona a vida moral dos seus confrades, dos monges que estavam com ele. E aqui eu acho que a gente tem um trecho que, do meu ponto de vista, é um dos trechos mais icônicos a respeito do Abelardo. Um homem que é recém-castrado, que tenta moralizar um mosteiro. Ninguém mais, talvez sem moral, sob uma ótica, para tentar moralizar alguém. Certamente os monges tiveram este argumento, né? Quem és tu para falar de nós? E nesse ínterim, o Abelardo escreve o seu primeiro livro de teologia e foi condenado por heresia no concílio de Soissons. A acusação da heresia é a mesma de seu primeiro mestre, o Rosselino de Compiègne, triteísmo. O Abelardo tenta se defender, ele argumenta bastante, mas de qualquer forma ele foi obrigado a queimar o seu livro, e ele descreve este momento como um momento de grande humilhação. Então, uma vez humilhado, o Abelardo começa a gestar no coração um sonho, que é a fundação do próprio mosteiro, que depois viria a ser o mosteiro do Paracleto. Eu já falei algumas vezes do obituário do Paracleto, né, em algumas referências anteriores nos outros vídeos. O Paracleto é este mosteiro fundado pelo Abelardo. Ele foge do mosteiro de Saint-Denis com a ajuda de alguns amigos, né, se muda para um castelo em Provence, e depois ele parte para um principado próximo a Troyes, né? Se instala uma questão jurídica aí, porque todo monge presta um voto de estabilidade. Então, uma vez Abelardo professou que viveria e morreria em Saint-Denis. Então, para que um mosteiro, para que um monge se mude, né, é preciso da autorização do mosteiro. Então, houve toda uma negociação, né, não queriam deixar Abelardo ir para outro mosteiro, etc. E então surge esse processo de
surgimento do Paracleto. Ele se instala num terreno que é descrito pela Heloísa como um lugar de animais selvagens e ladrões, né? É um ermo. E a princípio ele vai lá para ficar sozinho, né? Ele constrói uma pequena capela dedicada à Trindade, né? E logo em seguida vários alunos, sabendo que o Abelardo estava naquela região, vão até o local e o Abelardo retoma as suas lições. É aí que o mosteiro do Paracleto ganha uma dimensão maior. Se constroem mais casas, o Abelardo deixa o serviço comum para se dedicar tão somente à preparação das suas aulas, ou seja, ele volta a ser totalmente um professor, e se constrói um novo oratório dedicado ao Paráclito. E aqui a gente tem, até por conta deste nome, né, Paráclito, nós temos novas acusações de heresia, de que Abelardo teria retomado a sua heresia do triteísmo. Isso porque o nome Paráclito se refere tanto à Trindade como Consoladora, quanto especificamente ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem o título de Consolador. Quando Abelardo dedica essa igreja ao Paráclito, ele quer se referir ao Espírito Consolador da Trindade. Mas surgem ideias de que ele estaria dedicando essa igreja só ao Espírito Santo e não à Trindade. Hoje é comum nós termos igreja do Espírito Santo, esse título. Mas na época não era comum. Ou se dedicavam as igrejas para algum santo, né? Então a igreja de Notre Dame, que é a igreja de Maria, mãe de Jesus, a catedral, a igreja do mosteiro de Saint-Denis, né, que Abelardo estava, dedicada a Dionísio Areopagita, ou então se dedica à igreja à Trindade, não se dedica a uma das pessoas da Trindade. E por isso sugeria a acusação de heresia. Abelardo comenta estar sempre com medo de receber a qualquer momento uma nova condenação. Ele comenta que toda vez que alguém chega no mosteiro, ele teme ser um inquisidor que vai condená-lo novamente. E então acontece uma surpresa para todos. O Abelardo foi eleito, né, para ser abade em Saint-Gildas-de-Rhuys. O abade anterior havia morrido. Mas a situação do local era caótica, porque havia um senhor de terras que tinha se apropriado das propriedades do mosteiro. E vários dos monges possuíam famílias, esposa, filhos, e eles precisavam sustentá-los. Então, a renda que eles tinham para sustentar essas famílias vinham desse senhor de terras. O Abelardo chega no mosteiro e tenta moralizar esse mosteiro também, o que gera extremo desconforto, né? É muito possível que o Abelardo tivesse sido eleito porque os monges estavam pensando em um homem com uma situação de vida irregular, dado a sua situação anterior com a Heloísa. Eles imaginaram, é possível, né? A gente não sabe exatamente o que levou esses monges a escolherem Abelardo. Mas certamente eles não escolheriam um abade sabendo que esse abade iria brigar com eles, né? Iria querer desfazer essa situação. Então o Abelardo gera esses conflitos, né, em São Gildas, e a situação chega a tal ponto que tentam assassiná-lo, né? São vários os relatos de assassinato que o Abelardo fala no livro, né? E um deles, para a gente ver o estado, né, em que esse mosteiro se encontra, tentam envenená-lo com o vinho da missa. Então, quer dizer, aquilo que teoricamente deveria ser um dos momentos mais sagrados para um monge, né, é visto como uma ocasião de você tirar a vida de alguém.
E esse trecho é importante também para a gente frisar que depois da ordenação, depois da entrada no mosteiro, Abelardo se ordena, ele se torna padre. A gente não tinha qualquer informação disso, né, se não fosse por esse momento. Ele não fala que entrou no mosteiro e depois se tornou padre. A gente sabe que ele era padre por conta desse trecho, ele ia rezar a missa. Então se imagina que essa ordenação tenha ocorrido logo após a entrada no mosteiro. Enquanto Abelardo está, né, em São Gildá, acontece um reencontro entre Abelardo e Heloísa. A Heloísa, o Abelardo soube de uma notícia, que é o fato de que a Heloísa está sem convento. Isso porque o convento de Argentville, que a Heloísa se encontrava, tinha suas terras emprestadas, elas pertenciam a Saint-Denis. O abade de Saint-Denis pede as terras de volta ao convento de Argentville. E então, elas não tendo para onde ir, se dissolvem, cada um vai para o seu canto, né? Cada monja vai para o seu canto. Ao saber dessa notícia, né, o Abelardo corre ao encontro das monjas e doa as terras do Paracleto, que estavam abandonadas, para as monjas. O Gilson comenta sobre isso no livro Heloísa e Abelardo. Ele diz uma palavra em favor de Abelardo, né? Ele fala: permitam-me uma palavra em favor de Abelardo que até agora eu não emiti. Mas talvez aí a gente tenha um amor muito grande por parte de Abelardo. Ele doou as terras que tinha. A única coisa que ele tinha conseguido, uma vez que ele renunciou à herança dele, uma vez que a entrada na vida monástica, com a entrada na vida monástica ele perdeu o dinheiro que tinha conquistado com as aulas. A única coisa que ele ainda tinha era esse pedaço de terra que ele sabia que poderia voltar para ele e ir lá morrer. E Abelardo doa isso para Heloísa. Haviam várias pessoas que podiam ajudar o mosteiro de Argentville, né? Era um mosteiro importante na região, mas é Abelardo quem ajuda. Para Gilson isso é significativo. E nesse processo, o Abelardo então pensa em ficar próximo às suas monjas, né? E sobretudo próximo a Heloísa, como um diretor espiritual do mosteiro, como um pai que olha o seu mosteiro com uma certa distância, na sua solidão. E o Abelardo foi criticado por estar longe e criticado por estar perto. Como ele diz, uma vez que todos os seus vizinhos muito me recriminavam porque eu não provia as necessidades delas do modo com que podia e devia, o que, ao menos com a minha pregação, facilmente poderia fazer. Eu comecei com mais frequência a visitá-las para, de algum modo, dar-lhes assistência. Nisso, não faltaram as insinuações invejosas. A costumeira perversidade dos seus difamadores, sem o menor escrúpulo, acusava o que a sincera caridade me induzira a fazer, dizendo que eu ainda estava preso por algum fascínio do prazer carnal, pois era evidente que só com muita dificuldade ou de modo algum conseguia suportar a ausência daquela que outrora fora a minha amada. Então, cito Orlando Vilela: assim, com a morte na alma, Abelardo se vê obrigado a não mais retornar ao Paracleto e a nunca mais também rever em vida a sua Heloísa. A autobiografia que o Abelardo deixou, A História das Minhas Calamidades, termina nesse ponto, né, sem solução. Mais para frente a gente vai ver o que acontece deste ponto em diante. Essa carta escrita de Abelardo para seu amigo, né, que eventualmente pode ter sido escrita para ele mesmo, ela circula livremente, como muitas cartas circulam pela Europa medieval, e logo Heloísa teve notícia das calamidades do Pedro Abelardo. Ela disse que pelo título ela já reconheceu que essa era uma carta do seu amado.
E então se deu início a uma correspondência íntima de 4 cartas. Mais cartas vão ser trocadas, eu falo a respeito disso no vídeo sobre a correspondência, né? Mas aqui eu gostaria de lidar com algumas, né? Sobretudo com as 4 primeiras, que são chamadas de cartas pessoais. Então, além das cartas pessoais, a gente tem essas cartas formais e temos ainda uma série de 42 perguntas que Heloísa faz a Abelardo, né, as chamadas Problemata Eloice, e por fim uma carta de Abelardo antes da condenação por heresia. Então eu gostaria de tratar brevemente aqui das cartas, de todas elas, trazer um pouquinho do trecho e comentar os estilos, embora muita coisa das cartas a gente já tenha visto, né? Eu já tenha tirado do contexto da carta em si, do todo da carta, e colocado no contexto da história, porque estas cartas foram escritas depois de todo o drama e elas vão refletir tanto sobre o que aconteceu quanto sobre o estado em que cada um se encontra no momento que se escreve. A carta 2 de Heloísa a Abelardo, né, inicia assim: ao seu senhor ou antes pai, ao seu esposo ou antes irmão, sua serva ou antes filha, sua esposa ou antes irmã, a Abelardo Heloísa. E ela é chamada de carta deprecatória. Deprecare em latim, pedido, né, pedir. E nela, Heloísa pede insistentemente que Abelardo fale com ela. Ela reclama da ausência do Abelardo como marido, como diretor espiritual, como antigo mestre. E ela pede por esse amor de Abelardo que ela considera perdido. Eu gostaria de trazer então alguns trechos. Penso que, sem lágrimas nos olhos, ninguém pode ler ou ouvir tais coisas. Elas renovaram com muita intensidade as minhas dores, porque detalhadamente tudo expressaram. Fala isso se referindo à história das minhas calamidades. Com efeito, aqueles que se compadecem de quem sofre costumam levar-lhe algum consolo, e todo fardo que com muitos é dividido, mais facilmente se carrega ou se suporta. E se essa tempestade serenar um pouco, quão mais rápidas chegarem as tuas cartas, tão mais agradáveis serão. E qualquer que seja o assunto sobre o qual nos escreveres, dar-nos-á um grande conforto, pois ao menos mostrarás que estás lembrado de nós. Sabes, caríssimo, todos sabem quantas coisas perdi ao te perder. Sabes com que deplorável golpe a suma e em toda parte conhecida perfídia arrancou contigo a mim mesma também de mim, de tal forma que a dor causada pelo modo como te perdi foi, sem nenhuma comparação, muito maior do que a própria perda. Quando maior, porém, é a causa da dor, mais eficazes devem ser os remédios da consolação. E estes têm que ser administrados não por um outro, mas por ti próprio, a fim de que tu, que és o único na causa da dor, sejas também o único na graça da consolação. Que rainha ou mulher poderosa não invejava os meus prazeres ou meu leito nupcial? Dize-me, repito, se és capaz, se não, eu te direi o que sinto, ou melhor, o que todos suspeitam. A concupiscência e não a amizade te uniu a mim, o amor da libido antes que o amor. E concluo esta longa carta com este breve fim: adeus, meu único. Esse título que a Heloísa vai chamar o Abelardo várias vezes. É uma carta escrita com o coração, com dor e com amor. Heloísa se relembra do amor de Abelardo, das canções que ele fazia, das poesias, e também fala desta dor de perdê-lo. Abelardo recebe a carta e depois de tanta insistência por parte de Heloísa, né, ele a responde. Como a gente vê pela própria carta, ele, assim que recebe a carta de Heloísa, envia um livro para ela, um livro que ele chama de livro dos Salmos. A gente imagina que seja algum livro específico de orações, porque afinal de contas é difícil supor que um mosteiro não tivesse os livros da Bíblia,
né? Mas é algum livro que contém alguns salmos, deve ser isso, e que estão ordenados dentro de um lecionário, de alguma coisa assim, por uso ritual, e não propriamente o livro dos salmos como nós pensamos hoje. E logo então depois de um tempo, ele escreve a Heloísa. E ele escreve assim: a Heloísa, sua irmã diletíssima no Cristo, Abelardo, seu irmão no mesmo. Diz Abelardo que nunca escreveu para Heloísa porque ele sempre confiou no seu senso de abadesa. E então, falando do livro dos Salmos que ele havia mandado, ele introduz o tema da oração. Abelardo evoca figuras bíblicas, né, para endossar o seu ponto central de que Heloísa precisa rezar por ele. Ele traz então o discurso teológico, né? Deus é misericordioso, sempre ouve as orações dos outros, fala do rei Davi, né? E a partir da esposa do rei Davi, né? Ele traz então a ideia de que Heloísa é a esposa do Cristo através do seu voto, né? E por isso, porque Heloísa é casada com outro, o Cristo, Heloísa é viúva de Abelardo. O voto monástico é entendido, o mosteiro é entendido como uma renúncia ao mundo e seus prazeres, a uma renúncia do século. E então, ao renunciar a tudo para aderir à vida monástica, Heloísa também renuncia ao seu marido. Ela morre para o seu marido, e seu marido morre para ela, uma vez que eles assumiram a condição de monges. É um pouco isso que o Abelardo está pensando, né? E ele então introduz a comunidade do Paracleto, que pode ajudar a Heloísa a manter esse espírito de consolação, porque as mulheres foram testemunhas da ressurreição logo no início. E então lá ele diz, né, um trecho que eu considero bonito: lembra-te sempre em tuas orações daquele que é especialmente teu. Ouve, suplico-te, com o ouvido do coração, o que tantas vezes ouviste com o ouvido do corpo. Esse paradoxo do coração e do corpo vai estar presente sempre nas cartas dos dois. E Abelardo insiste que Heloísa deve, pelo vínculo do matrimônio, rezar por ele, mas que ela é esposa de alguém muito maior, né? E então, mais para o final, ele introduz um responsório, uma espécie de salmo que é para ser rezado nas horas canônicas do Paracleto por toda a comunidade monástica. E ele diz que os seus perigos naquele momento são maiores, né? Então já é um Abelardo que já sofreu tentativas de assassinato. Afinal de contas, isso não deve ser muito fácil, você viver num lugar que você sabe que as pessoas estão tentando te matar. Então Abelardo deve estar vivendo esse drama com muita intensidade, e ele introduz então o tema da sua morte. Diz que se ele for vencido pelos seus inimigos, né, um Abelardo militar ainda, que ele pede para que seja enterrado no Paracleto, para que Heloísa continue olhando para sua alma como um dia olhou para o seu corpo. Então eu imagino que Heloísa não estava esperando uma carta como essa, né? Sobretudo uma carta que no final ele fala que pode ser que morra a qualquer momento. Ela que esperava um consolo. Um trechinho aqui para a gente ler. E se o Senhor me deixar cair nas mãos dos inimigos, ou seja, se estes que são mais fortes me assassinarem, e estando eu ausente, por qualquer acidente ingressar no caminho, que é o de todo ser corpóreo, peço que, onde meu caráter estiver, sepultado ou exposto, o laçais transportar para o vosso cemitério, para que tuas filhas, ou antes rainhas e irmãs no Cristo, vendo frequentemente meu túmulo, sejam convidadas a fazer mais assiduamente preces ao Senhor em meu favor. E então temos a quarta carta, que é a resposta de Heloísa a Abelardo. Heloísa começa a carta a seu único depois de Cristo, sua única no Cristo. E essa carta, antes dessa carta, eu imagino, né, e acho que muita gente concordaria comigo,
o quanto que Heloísa não leu e releu essa carta que ela tanto pediu para o seu amor. E ela mesma diz que não é possível ler a carta de Abelardo sem lágrimas nos olhos, o quanto que ela não chorou ao ler a fala que Abelardo diz temer a morte. Ela mesma diz que a carta de Abelardo trouxe mais desolação do que consolação. A prova de que ela meditou muito, né, é que ela começa a carta dela questionando a saudação de Abelardo. Vamos lá voltar aqui um pouquinho, né? Abelardo começa a sua carta assim: a Heloísa, sua irmã diletíssima no Cristo, Abelardo, seu irmão no mesmo. Ora, o que ela está questionando é que o Abelardo deveria ter escrito de Abelardo, né, irmão no Cristo, a Heloísa, sua irmã no mesmo. Porque a ordem dessa saudação deveria seguir a hierarquia, né? E Heloísa aqui vai dizer, né, o marido sobre a esposa, né, o padre sobre a freira, né? Então ele diz que ele deveria ter seguido isso. Então vejam, para Heloísa ter a sensibilidade de questionar até mesmo a saudação de Abelardo, é porque essa carta foi lida e relida muitas vezes. E ela é uma carta muito mais dramática que a primeira de Heloísa, quando essa resposta, né, ela torna claro que Heloísa não se arrepende, né, que a sua piedade é mera aparência, e ela se revolta contra Deus. Foi difícil para mim escolher alguns dos trechos. Eu nem vou ler todos, porque a hora avançada não permite. O segundo trecho aqui como em tudo se é permitido dizer, Deus foi cruel para comigo. Ó clemência inclemente, ó destino infeliz, ele de tal modo esgotou em mim os dardos do seu furor que já não os possui outros para castigar. Ele de tal modo esvaziou em mim sua aljava que em vão os demais temem os seus golpes. E se ainda lhes restasse alguma flecha, ele não encontraria em mim lugar algum para onde me ferir. Esta nossa Heloísa, profundamente ferida por Deus. Pagaste no corpo o débito que nós dois juntos contraímos. E o que durante 1 hora sofreste no corpo, sofra eu durante toda a vida, de modo que, na dor da alma, receba o que é justo e de algum modo satisfaça, se não a Deus, ao menos a ti. Não vejo com que penitência posso aplacar a Deus, que sempre critico por causa daquela injusta suma de crueldade. Durante a própria solenidade da missa, na qual mais pura deve ser a oração, as fantasias obscenas daquelas volúpias cativam inteiramente meu misérrimo espírito, de modo que me entrego mais àquelas indecências do que à oração. E quando devo lamentar as coisas cometidas, de preferência suspiro pelas que perdi. Eu temo mais de ofender a Deus e desejo agradar-te mais do que agradá-lo. Então, alguns trechos desta carta tão forte de Heloísa. Então, a última das cartas a respeito da correspondência pessoal, né, o Abelardo inicia a sua carta resumindo a carta 4 de Heloísa. Ele diz que a carta 4 tem 4 pontos fundamentais. A queixa na inversão da saudação, a carta de Abelardo ter trazido mais desolação que consolação, né? A Heloísa fala de como ela ficaria triste com a morte dele. A queixa contra Deus, né, pelo modo com que se deu a vida na entrada monástica e a castração de Abelardo. E a refutação do elogio dirigido a ela, quando a Heloísa começa a falar da própria hipocrisia. Né? Esse último trecho que eu trouxe, né? Foi a tua ordem que me trouxe para a vida religiosa e não o amor de Deus, né? Ou seja, ela não tem mérito, esse é o ponto dela. E o Abelardo vai então lidar quase que friamente, refutar esses pontos
da carta da Heloísa, um a um. E no final ele termina com uma oração que ele pede para que a Heloísa reze. Esta oração diz assim: uniste-nos, Senhor, e nos separaste, quando te agradou e do modo como te agradou. O que, Senhor, começaste com misericórdia, com mais misericórdia termina. E os que uma vez separaste no mundo, perenemente unas a ti no céu. Tu, nossa esperança, partilha nossa expectativa, nossa consolação, Senhor, que és benditos pelos séculos. Amém. Existe, então, após essa carta, uma carta de número 6, a terceira de Heloísa a Abelardo. Nessa carta, Heloísa parece pôr um ponto final na discussão. Ela parece dizer: eu não vou me converter. Você é o meu mestre e meu senhor. O Zeferino Rocha diz assim: para não entristecer Abelardo, Heloísa não mais lhe escreve sobre a revolta que sente contra Deus, que foi injusto quando castigou apenas um, uma vez que foram os dois que pecaram. Não mais lhe escreve que no seu coração não existe lugar para o arrependimento, porque em vez de não desejar ter feito o que fez, ela ainda suspira pelas experiências prazerosas que teve e que lhe revelaram a beleza de amar. Não mais lhe escreve que não foi por amor de Deus, sim por uma ordem sua que ela se faz religiosa. Não mais lhe escreve que sem ele a vida não tem nenhum sentido para ela. Nada disso ela lhe escreve mais. E seu silêncio se torna tão grande e profundo quanto foi, era e continua sendo seu amor. Assim era Heloísa. Então, é assim que se considera, a partir dessa carta 6, um rompimento na correspondência deles. Eu, junto com o meu antigo orientador, o professor Lúcio, não cremos que seja exatamente assim, um absoluto silêncio. Isso vai ser comentado mais tarde aqui no vídeo, né, na parte da Heloísa filósofa, em que eu comento do corpo cristão como um corpo feminino. Né? A tese é de que, através de uma metáfora, Heloísa continua falando de si e continua pondo limites ao que o Abelardo está dizendo. Mas, de fato, enquanto correspondência pessoal, Heloísa para de falar de si da maneira com que ela escreve na carta 2 e na carta 4. Isso, de fato, é nítido. A defesa é que há uma metáfora para que continue se falando dela. Para finalizarmos, uma breve comparação sobre os estilos, né? Eu creio que pelas citações isso já foi ficando claro, né? Mas apenas para a gente sistematizar, Heloísa tem o estilo de quem escreve com o coração na mão, que vive com o drama da castração e da entrada forçada no mosteiro. Ela vive com uma chaga aberta e ela escreve o tempo todo sobre esta chaga. Abelardo, Gilson vai dizer, ele se converte. O Abelardo é um outro homem hoje. Ele já não é mais o Abelardo das Carminas, das canções, das poesias feitas a Heloísa, mas ele é um homem que se arrepende da sua luxúria. Aliás, um homem que entende o seu gesto de se casar como uma luxúria, não precisava ser interpretado assim, né, uma vez que é um sacramento, o matrimônio, né, dentro da fé da Igreja Católica. Então, Abelardo é um homem arrependido de seu desejo desenfreado, né? E toma o discurso do lógico, o discurso do diretor espiritual. E por isso a sua linguagem é tão mais distante, aparentemente. Encerrando, quando eu for falar da correspondência, da materialidade, eu vou trazer a questão da autenticidade das cartas. Mas eu queria trazer aqui uma anedota que o Gilson conta no livro, que ele estava atrás de um monge para fazer a pesquisa dele, para entender o sentido de duas palavras que existem na carta e que dão origem ao problema da autenticidade. E esse monge diz: essas cartas são belas demais para não serem verdadeiras. Espero que a gente tenha podido experimentar um pouquinho através
desses trechos que nós lemos. Vamos chegando ao fim da nossa história. Falamos sobre a morte do casal e também a repercussão que ele teve ao longo dos séculos. Quais foram esses últimos voos após as cartas, né? Abelardo abandona Saint-Gildas e se instala novamente em Paris. Orlando Vilela fala em 5.000 alunos que Abelardo teve durante esse tempo. Não sabemos exatamente quantos foram, mas certamente foram muitos. E então, nesse retorno a Paris, há novas disputas, dessa vez com Bernardo de Claraval, o arqui-inimigo de Pedro Abelardo. Eu não quero entrar, debruçar sobre essa disputa do Abelardo com o Bernardo de Claraval, mas é uma disputa bastante acirrada, né? Bernardo é um perseguidor bastante firme daquilo que ele considera herético. Bernardo, inclusive, prega uma cruzada. Em todo caso, também é um homem de grande sensibilidade mística e um grande poeta do século XII. Então, ali Abelardo encontra de fato um inimigo à altura. O Abelardo, com um certo ranço do Guilherme de Champeaux, atribui a perseguição de Bernardo de Claraval ao Guilherme de Champeaux. Por quê? Porque foi o Guilherme de Champeaux que instituiu o Bernardo bispo de Claraval, abade de Claraval, a abadia dele. Então havia uma amizade muito profunda entre os dois. Mas o que está em jogo aqui é um pouco aquilo que eu comentei no outro vídeo a respeito da disputa entre dialéticos e antidialéticos. A disputa é mais a respeito do modo de fazer teologia do que propriamente das teses. O fato é que houve um concílio e Abelardo foi condenado novamente, segundo a condenação de Abelardo, no concílio de Sens. Né? É um concílio controverso, a gente não sabe exatamente a respeito dessas fontes. Algumas fontes dizem que Abelardo não foi no concílio, né? Então ele foi condenado sem estar presente. Outras fontes dizem que ele foi e amarelou, não falou nada. Né? Em todo caso, foi um concílio controverso. Né? E nesse contexto de acusações e de condenação, que ele escreve a sua última carta para Heloísa, uma confissão de fé. Eu gostaria de ler o início apenas. Heloísa, minha irmã, outrora muito cara no século, hoje mais cara ainda no Cristo. A lógica me tornou odiável ao mundo. Dizem os pervertedores perversos que a sabedoria é perdição, que sou grande lógico, mas que apenas cisco mediocremente na seara de Paulo. Reconhecendo a penetração de minha inteligência, me recusam a pureza da fé cristã. No que, parece-me, julgam antes pela opinião do que instruídos pela experiência. Não quero ser filósofo, se isso implica revolta contra Paulo. Não quero ser Aristóteles, se isso me separa do Cristo. Uma vez condenado, Abelardo volta para Roma. Diz Orlando Vilela, velho, cansado, pobre, doente, amargurado, condenado por 2 concílios, vencido, mortalmente ferido, Abelardo toma o caminho de Roma. 400 quilômetros depois do seu caminho, ele encontra Cluny. E em Cluny, um grande admirador de Abelardo desde sua infância, que é Pedro o Venerável, agora abade da maior abadia do mundo ocidental, que é a abadia de Cluny, que é um capítulo à parte na história da igreja. Pedro Venerável o recebe com grande alegria. Né? O Pedro Venerável já tinha convidado o Abelardo desde o tempo da castração. Ele já havia convidado o Abelardo para ser monge em Cluny, e recebendo ele lá, ele consegue conciliar o Abelardo com o Bernardo de Claraval
e em seguida, então, ele consegue a absolvição das censuras canônicas por parte de Roma, do Papa. Né? E então, em Cluny, o nosso pássaro errante encontra o último ninho. Aliás, é bem interessante que ele tenha sido recebido em Cluny, porque Bernardo de Claraval era um grande inimigo de Cluny. Né? Ele defendia uma liturgia mais simples, uma igreja mais pobre. Ele defendia menos ornamentos dentro das igrejas propriamente, né? Então é muito comum que até hoje, né, que as igrejas cistercienses tenham pouquíssimas imagens, tenham paredes inteiras brancas, etc. E Cluny tem uma riqueza artística que é reconhecida mundialmente. Né? Infelizmente hoje nós não temos acesso à abadia de Cluny, que foi destruída, né, na mesma época que a abadia do Paracleto, que foram os anos seguintes à Revolução Francesa. Então o Abelardo fica doente, né, o Pedro Venerável o manda para um lugar de clima melhor, que é o priorado de Saint-Marcel, em Chalon-sur-Saône. E então o Abelardo morre aos 63 anos, em 21 de abril de 1142. Pedro Venerável escreve para Heloísa, e nessa escrita ele faz um testemunho dos últimos anos da vida de Abelardo, que se assemelham a uma geografia. Abelardo é visto por Pedro Venerável como um monge bastante solícito, humilde, resignado, silencioso, preocupado com uma coisa: rezar e lecionar. Heloísa pede o corpo do Abelardo e os documentos, né, da doação do corpo, das censuras canônicas, e então se realiza a vontade do Abelardo de que o corpo dele vá para o Paracleto. Heloísa morre depois, né, ela permanece num silêncio profundo, né, ela mesma disse na carta, né, na carta 4, a menção de tua morte é, de certo modo, uma morte para nós, e ela sobrevive mais 21 anos, morre também com 63 anos, né, em 16 de maio de 1164. Mortos não tiveram descanso, pelo menos os seus restos mortais. Em 1142 a gente tem o translado de Abelardo para o Paracleto. Lá Heloísa é enterrada em 1164. Em 1497, o local em que eles estavam estava minando água, né? E então eles foram separados, foram transportados para a nova igreja. Eles estavam na capela que o Abelardo construiu, a primeira dedicada à Trindade. E daí eles foram levados para a igreja principal do Paracleto, a princípio porque estava minando água, mas se especula também que foi por um pouco de carolice, porque antes eles estavam enterrados juntos durante a Idade Média, e daí agora na Idade Moderna queria que eles estivessem separados, porque não ficava bem um padre e uma freira juntos no presbitério. Então, em 1621 eles são movidos de novo dentro da própria igreja, né, para permanecerem juntos novamente. Não existe qualquer registro dos porquês, talvez seja só por romantismo, e se coloca embaixo ou do altar-mor ou então de algum outro altar. A princípio, nesse altar havia uma imagem da Trindade que acreditava ser do tempo do Abelardo. Tem uma fotinho aqui que eu encontrei na internet, né, onde se acredita que foi o túmulo do casal no Paracleto. Em 1780, né, eles foram colocados dentro de um sarcófago e depositados no altar, né, no coro das monjas. Então foi gravado um epitáfio que a gente não sabe de quem é a autoria.
Em 1792, o Paracleto foi vendido e depois destruído, né? E então o sarcófago foi levado para Nogent-sur-Seine, na cripta da Capela Saint-Léger. Em 1800 ele foi translado para o Musée des Monuments Français, e em 1815 houve um translado dentro do próprio museu, porque a terra em que eles estavam foi vendida, então foi cedido, eles precisaram ir para um outro lugar, né? Então o museu se encerra 2 anos depois, 1817, e daí eles foram para uma sala provisória no cemitério de Père Lachaise em junho, e em novembro, finalmente, eles foram transferidos para o túmulo em que eles se encontram até hoje. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a foto do túmulo. Então, como diz o Orlando Vilela, né, mesmo depois de mortas, essas duas criaturas não tiveram paz por vários motivos, seus corpos peregrinando durante séculos de lugar em lugar. Não só os corpos peregrinaram, como as histórias peregrinaram. A primeira representação que nós temos de Heloísa e de Abelardo é do manuscrito de Chantilly, né? Se alguém já digitou Abelardo e Heloísa no Google, deve ter encontrado essa imagem, né? O monge conversando com a monja, e essa imagem está dentro de um manuscrito, que é o manuscrito do Romance da Rosa, escrito pelo Jean de Meung no século III, um século depois. O Jean não só dedicou 74 versos da segunda parte do Romance da Rosa, que ele escreveu a Heloísa, como também fez uma tradução das cartas para o francês, por isso que se atribui a ele a possível autoria dessas cartas, né? Algumas das pessoas que não consideram a autenticidade da correspondência. O fato é que o Jean de Meung era um adversário do casamento, a gente vê isso no Romance da Rosa, e ele fica extremamente surpreso que a Heloísa tenha preferido ser chamada de puta a ser chamada de esposa, como ele mesmo diz, putain. E então essa representação iconográfica ilustrando o Romance da Rosa. Há também referências no século XVII, né, no Barroco, né, o Christian Hoffmann faz uma série de cartas ficcionais em que 15 mulheres escrevem para os seus amantes ou maridos distantes, né, inspirado na Epístola Heroidum do Ovídio, e ele faz um apêndice falando da correspondência entre Heloísa e Abelardo. No século seguinte, por conta do iluminismo, a história ganha uma grande visibilidade, né? Seja por conta do caráter anticlerical que ela tem, sobretudo com Heloísa, a monja quase ateia, né? Um deus cruel, que hoje a gente poderia pensar que se ela vivesse no século XX ela ia gostar de ler Camus. Então a gente tem essa figura, seja então como esse ambiente anticlerical, seja como um certo espírito francês, né, de busca de liberdade, e que o iluminismo valoriza muito. Então o Rousseau escreve um livro chamado A Nova Heloísa, né? A personagem principal é a Jules d'Étanges, que comete um crime contra a moral, e daí a gente tem um paralelo com a vida da Heloísa, né, que dedica a vida a espiar os crimes cometidos não contra a moral, mas contra Abelardo, né? O Voltaire algumas cartas atribuídas ao Voltaire fazem crítica a Rousseau, né, vão resgatar a Heloísa real como um contraponto a essa nova Heloísa do Rousseau. Também no século XVIII, daí, na Inglaterra, né, um poeta que é o Alexander Pope escreve um longo poema de amor, né, a respeito de ambos. Eu queria ler um trechinho na tradução do Orlando Vilela. Repouso em seu amoroso seio, deixe-me ainda encontrar, da perigosa linfa de seus olhos vinda, deixe-me ainda gozar, respirar seu respiro e meus seios, esmagarem seu coração. Dê-me agora tudo que pode sua afeição, o que mais pudera virá com sonho, meu sonho vão.
Também o Alexandre Dumas, o Mark Twain, em seus livros fazem referência à história dos dois, né? Existe no imagético este quadro do Jean Vignot, né, Les Amours d'Héloïse et d'Abélard, pintado em 1819, né, que a gente vê aqui a cena do Abélard e da Heloísa sendo flagrados pelo Fulberto, aqui, né, pelo Fulberto. Então, um dos quadros, inclusive este quadro é a capa do livro português, traduzido pela Laura Vasconcelos, né, da editora Guimarães. O Jean Guignot, em 1839, também publica algumas litografias no livro com as cartas. Então aqui ele tem várias pinturas, aqui o Abélard do Estudante, várias litografias, melhor dizendo, né? O Guilherme de Champeau, ele vai falando de toda a vida. O Abelardo mal em Palais, quando ele fica doente, né? Ele lecionando em Santa Genoveva, depois ele explicando o Ezequiel, Heloísa, Fulberto, o momento da castração, né? Depois a Heloísa grávida na Bretanha, que na verdade foi antes, né? Que a ordem está invertida, aqui a fundação do Paracleto, pregando, aqui a Heloísa sendo visitada, né? À direita, a Heloísa sendo visitada por São Bernardo e tudo, né? Eu estou mostrando todas aqui, e aqui finalmente então o túmulo. Uma coisa interessante é que não tem o Abelardo junto com a Heloísa, né? Isso eu achei significativo da obra, não tem uma litografia dos dois, como no quadro anterior, por exemplo. E uma coisa interessante também é que aqui a gente já tem, ó, na litografia, o túmulo do Père Lachaise. Isso aqui que a gente vê aqui, né, são os dois, são esta imagem aqui. Essa imagem vista de cima é esta aqui, lá no cemitério onde eles estão hoje. Então eu não sei exatamente de quando que é essa construção, né? Eu sei que a gente sabe que eles foram para lá em 1817 e a gente tem esse livro de 1839 que já mostra a existência disso. Então certamente foi do começo, logo que eles foram enterrados, essa construção foi feita. Temos ainda um quadro. Esse quadro eu vi no Facebook esses tempos com um meme, que agora o pessoal às vezes faz meme de quadro antigo e tudo, né? Então se alguém achar, me manda, por favor, que eu quero ter salvo. Mas a pintura é o Abelardo e seus chavecos a Heloísa, né? Uma Heloísa distante ali, pensando se entrega ou não, ou alguma coisa do tipo, né? Ou talvez o pintor estivesse pensando na Heloísa triste, como depois haverá. Não sabemos ao certo. O Dalí tem uma ilustração dos dois, né? Ela é uma ilustração referente ao canto da Divina Comédia, mas que traz o título de Heloísa e Abelardo. E daí tem um clássico, um filme com esse cabelo bem, né, anos 80, final dos anos 80, a Heloísa aqui, que é em português, Em Nome de Deus, em inglês, Still in Heaven, né? Então, quem gosta de filme pode dar uma olhadinha. E eu não me lembro, faz muito tempo que eu vi o filme, então eu precisaria ver de novo até para dar uma comparada. Eu não falei lá nas atividades, mas se alguém quiser comparar o filme com a história dos dois, o que tem no filme que tem na história dos dois, o que não tem no filme que tem na história dos dois, o que tem no filme e não tem na história dos dois, né? Quem quiser fazer essa comparação, ela é muito interessante também. Então fica como uma outra possibilidade de atividade, tá?
Eu até vou corrigir, não no vídeo, não vou gravar outro vídeo, mas vou corrigir lá embaixo, para que tenha essa possibilidade também. E tem também um musical, Rage of the Heart, produzido em 1989, um ano depois do filme, né? Então, Heloísa Abelardo na cultura popular também, não só em poemas do Alexander Pope, né? E tem uma estátua, agora no século XXI, a gente tem uma estátua que está em Palais, né? Então, aonde o Abelardo nasceu, mais ou menos ali, não sabemos exatamente o certo, aonde foi, mas no Burgo do Abelardo, né? Então, a gente tem aqui algo bastante diferente do século XIX, por exemplo, do século XIV, né? A gente tem aí um homem e uma mulher livres, de costas um para o outro, olhando com um olhar bastante altivo. Então essas são algumas representações. Esse foi o episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Adriane Gonçalves. O áudio desse episódio foi captado do original do curso em vídeo. Músicas utilizadas: Deep Wood 3 por Perry Tune, disponível em perrytune.com. Mandola por Hook Sounds, disponível em www.hooksounds.com. Medieval Loop On por Alexander Nakarada, disponível em www.serpentessoundstudios.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utrpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!